Pessoal, nós vamos começar com um arquivo novo, em branco. Depois a gente vai utilizar esse que está aí lá no Aprender para baixar. Tá? Então, nós vamos abrir inicialmente um arquivo em branco. Arquivo novo. Todas as vezes que vocês começarem a trabalhar no Forms aqui no laboratório, é sempre bom fazer duas coisas. Uma, eu venho aqui em Workspace, reset all workspaces. Eu vou voltar às condições originais, tá? Mesmo enquadramento gráfico. E uma outra coisa, eu venho aqui em Edit, vou lá embaixo, Preferências, vai abrir essa janela, e eu vou pedir aqui Reset to Default Now, tá? Então, além da questão gráfica, ele vai retornar ao estado inicial, em termos de que comandos estão ativos, que parâmetros estão configurados de uma ou outra maneira. Tá. Hoje, vou encontrar aqui minha pasta de imagens. Eu vou começar com essa daqui, que já é conhecimento de vocês. Então, nós vimos até a aula passada trabalhando ou com arquiteturas desse tipo, ou desse tipo aqui. E hoje a gente vai dar um passo mais à frente na nossa cadeia de complexidade e modelar um edifício cuja envoltória é predominantemente curvilínea, como esse exemplo daqui. Isso aqui não é uma renderização, isso aqui é um edifício já construído. Esse edifício ele se chama de Riverside Museum, na cidade de Glasgow. É um projeto da Zaha Hadid, Glasgow, na Escócia, na Grã-Bretanha. Ele é um museu do transporte, então contém peças relacionadas a vários tipos de transporte, começando pelo veleiro que está lá do lado de fora, sempre atracado nessa parte frontal do rio, né, o rio Clyde. E essa forma, ela se baseou na ideia de se chama de City Skyline, né, que é o perfil de uma cidade. A Zaha Hadid imaginou um perfil de uma cidade tradicional, onde você vê aí os telhados, né, formando essa massa quase que contínua, e ela fez com que esse perfil se propagasse ao longo de um certo percurso, sofrendo variações nas suas dimensões, mas mantendo sempre uma certa topologia. A gente vai explicar um pouco mais tarde o que significa a topologia. Tá? E ele, do lado de dentro, ele contém um grande pavilhão de exposições, peças, em sua maior parte, permanentes, onde você tem lá locomotivas, bondes, automóveis, e até bicicleta. Tá? Um período bastante longo da história. Então, vamos lá. No Forms. A primeira coisa que a gente vai fazer é construir um perfil. Nós não vamos repetir exatamente o que a Zaha Hadid fez. Nós vamos usar um certo procedimento que se inspira no que ela fez, tá? Permitindo que você faça outras coisas também. E a primeira coisa que a gente vai fazer é construir um perfil. Um perfil de uma cidade, né?
a silhueta de uma cidade. E para isso eu vou colocar em vista de frente. Tá? E eu vou criar alguma coisa parecida com isso daqui. Se você quiser, tire uma foto com o seu celular, e aí você vai ficar com o celular à mão e não vai ter que ficar mudando de uma janela para outra o tempo inteiro. Né? O que nós vamos construir não precisa ser exatamente igual. Tá? Não precisa ser exatamente nos mesmos pontos. Ok? O importante é que seja uma sequência contínua de vetores, sem interrupção, e nessa direção, no sentido horário. Ok? Tiraram a foto? Posso mudar? Então, vamos voltar lá para o Formzinho. Lá, para fazer esse perfil, nós vamos fazer algumas escolhas. Nós vamos escolher o Vector Line. Certo? Escolhi aqui o Vector Line. Cada comando que eu seleciono, aparecem aqui os seus parâmetros. E aqui nos parâmetros eu vou usar a opção 2D Surface para indicar aqui que eu vou construir é bidimensional. Ok? Não é tridimensional. Então, eu vou construir uma sequência de vetores encadeados, conectados, certo? E também vou fazer o seguinte, eu vou ativar o chamado Grid Snap, que é vincular a grelha. Corresponde ao vincular a grelha do ArchiCAD. E eu vou desativar esse Guide Snap aqui. O que é isso? Isso aqui são as minhas guias temporárias que aparecem. Para que eu tenha um pouco mais de liberdade, uma vez que eu já vou trabalhar com a modulação de 50 em 50 centímetros desse grid, eu vou desativar o Guide Snap temporariamente. Tá? E eu vou desenhar aquela sequência. Não precisa, como eu disse, ser idêntica. Tá? Vou começar, por exemplo, por aqui, subir um pouco. Vou tentar seguir aquele desenho que eu mostrei para vocês. Certo? Apenas intuitivamente. Como eu disse, não precisa ser exatamente igual. O importante é que o início e o fim estejam sobre a linha do X, tá? Vou clicar 2 vezes e eu concluí a criação daquele dito perfil. Enquanto eu estou no modo de pós-edição, eu ainda posso, inclusive, editar esses pontos, se eu quiser, do jeito que eu quiser, para onde eu quiser. Tá? Vou deixar do jeito que está. Vou pressionar a tecla ESC para concluir a construção desse perfil. Aí eu vou ativar de novo o Guide Snap aqui embaixo. Beleza? Eu vou lá na paleta Layers. Na paleta Layers eu noto que eu tenho um único layer. E eu vou renomear esse layer. Eu vou dar o nome de perfil central. Ok? Vou mudar o meu modo de visualização para 3D View. Visão tridimensional. E se você inspecionar usando o botão da direita do mouse e a tecla Ctrl, você vai ver que ele é uma figura tridimensional. Né? Ela foi criada
ao você selecionar a vista frontal, no plano vertical que sobe pelo eixo X. Ok? Agora, eu vou mudar o meu ponto de vista para uma vista de cima. Então, vou clicar aqui no botãozinho Top. Ok? E eu vou criar várias cópias desse objeto que eu criei, mas eu não vou criá-las umas sobre as outras. Eu vou criar rotacionando. E antes de fazer isso, eu vou criar alguns elementos auxiliares. Eu vou usar o elemento guia, tá? E vou criar uma série de guias. A primeira delas, passando pelo eixo X. Ok? A segunda guia, eu vou criar, clicando mais ou menos, afastar um pouquinho, por aqui assim, ó. Mais ou menos nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Assentimento. Não precisa ser muito rigoroso. Até aqui tudo bem? Agora eu vou selecionar o comando Rotate, que eu encontro aqui em T-Form, Rotate. Vou usar a cópia contínua. Qual a diferença da cópia contínua? A cópia contínua, ela seleciona o último objeto que você criou automaticamente, sem você ter que pressionar a tecla Shift ou usar qualquer recurso de seleção anteriormente. Vai, numa sequência de cliques, criando novos objetos. Tá, então, eu vou selecionar essa guia, cor vermelho, depois eu vou indicar o centro de rotação, ele está aqui esperando, ó. Click, Define Center of Rotation, né? Para definir o centro de rotação. Vou dizer que é aqui. Quando eu clico aqui, ó, ele cria um transferidor, certo? No ponto que eu cliquei primeiro. O segundo ponto vai dizer da onde vai partir essa rotação. Eu vou dizer que é algum ponto sobre a guia existente. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. E aí eu vou criar, ó, uma cópia para cá, ó, usando 4 seçõezinhas do transferidor e mais 4. Ok? Pronto. Fiz mais 2, pressiono a tecla ESC para sair do comando. Então, eu tenho aqui o conjunto de guias e eu vou copiar essas guias. Ok? Como que eu vou copiar? Eu vou aqui agora mudar para Move. Ok? Mudei para Move. Aqui onde eu tenho do Options, eu vou mudar de Continuous para One Copy. Tá? E aí eu vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar as 3 guias. E vou fazer uma cópia dessas 3 guias. Aonde? Vou pegar aqui pelo ponto de interseção e vou puxá-las para cá. Ó. Ok? Pronto. Aí eu tenho 2 centros de rotação. Ok? Agora eu vou lá, vou voltar à vista 3D View, né? E vou criar uma série de novos layers, tá? Aqui onde eu tenho, tá? Perfil central,
eu vou criar 6 layers. Beleza? E vou dar os nomes a esses layers, começando com perfil A e assim por diante. Perfil B, até chegar lá no último. Até chegar em perfil F. Agora eu vou selecionar de novo o comando rotate. Ok? Comando rotate. Posso melhorar meu ponto de vista, se eu quiser, colocar uma vista um pouco mais aérea, se você achar conveniente. E aqui, vou voltar de novo à cópia contínua. Ok? A cópia contínua. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar no objeto a ser rotacionado como cópia. Ele fica em vermelho, ele até sugere um ponto de rotação aqui que eu não vou usar. Eu vou usar esse ponto da interseção das guias. E quando eu clicar lá, ó, vai formar transferidor. Eu vou colocar o próximo ponto em que eu vou clicar no pezinho lá do outro lado do perfil. E vou agora clicar nas 3 guias. Nessa, nessa e nessa. Quando chegar lá, eu vou pressionar a tecla ESC. Vou fazer a mesma coisa com outro conjunto de guias. De novo, vou pegar o perfil central, clico nele, e vou usar como centro essa interseção dessas 3 guias. Aqui, vai abrir o transferidor, vai chegar, vou chegar até lá no pé do lado oposto, e vou clicar aqui, ó, 1, 2 e 3. E agora eu vou distribuir esses perfis naqueles layers. Tá? Vou esconder eles para a medida prática, porque à medida que eu for mudando de layer, eles vão desaparecendo, indicando que a operação foi concluída. Então, vou, por exemplo, botar perfil A nesse daqui, ó. B, o C, o central eu vou deixar no layer que ele já se encontra, não vou mexer nele, e o D vai ser o primeiro que está abaixo aqui. E e F. Então, vou ativar a visualização e eu tenho todos aqueles perfis já compostos. Tá, agora nós vamos fazer o seguinte. Lá no Aprender tem um arquivo. Baixa aquele arquivo. Aquele arquivo foi criado para que a gente recomece tudo do mesmo ponto de vista que eu cheguei até aqui. Só mostrando mais uma coisinha antes de ir para o outro arquivo. Naquele outro arquivo que vocês vão abrir, vocês vão ver que os perfis eles não são idênticos.
Idêntico no sentido das dimensões, ele tem dimensões variáveis. Como que eu fiz variar as dimensões desses perfis aqui? De tal forma que, por exemplo, eles fossem mais longos ou mais curtos uns que os outros. Eu utilizei um comando chamado Uniform Scale, escalonamento uniforme, sem copiar, selecionando então aqui em Tool Options, Self. E, por exemplo, selecionei esse daqui. E a esse, por exemplo, eu alonguei, mantendo a proporção das formas. Então, selecionei o primeiro objeto, e aí ele fica esperando que eu defina um ponto de partida, e, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai formar uma setinha, e com essa setinha, no segundo clique, eu posso estar aumentando ou diminuindo, certo? Vou aumentar um pouquinho. Uniform Scale. Escalonamento uniforme. Tá? Tá, beleza. Agora vamos para o outro arquivo. Vou passar para o outro arquivo, porque a gente evita a propagação de erros. Né? Então, vou baixar o arquivo de novo aqui. Esse é o arquivo para tutorial da 2B. Baixou. Vou lá. Vou só colocar ele na minha área de trabalho. Vou abrir o arquivo. A coloração de fundo não é muito importante. No passado, eu mudei a coloração. Ela não é relevante ao nosso estudo. Tá? Então, abram esse novo arquivo. E nesse arquivo aqui, a gente tem tudo que a gente fez na primeira parte da aula. Certo? E, a partir daqui, a gente vai trabalhar com as mesmas dimensões. Ok? Para evitar a propagação de outros tipos de discrepâncias de um arquivo para o outro. Beleza? Então, se você olhar lá na palheta Layers, na palheta Layers, eu tenho aqueles perfis que eu criei. Certo? Então, eu vou ativar aqui, ó, a visualização do perfil A, B, C, D, até o F. E depois eu vou aplicar um centralizar aqui, ó. Fit to all. Tá? Então, tem aí os perfis. O procedimento foi o mesmo. Se você abrir a visualização do layer guia, você vai ver lá que nós também temos aqui as guias. Tá? Vou esconder as guias, não vou usar mais elas. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, se você não conseguiu fazer alguma coisa no começo, não tem problema, vai em frente, use esse arquivo. Tá? Se você fez alguma coisa muito diferente, também não tem problema, use esse arquivo. Tá? Daqui para frente. Veja bem, eu vou mudar temporariamente o meu modo de visualização para wireframe. Neste caso, como eu não tenho nenhum sólido ou superfície, pouca coisa mudou, a não ser ficar a linha mais tênue. Correto? Queria mostrar para vocês o seguinte, embora essas entidades aqui, ou estes objetos, tenham tecnicamente dimensões distintas, a gente pode até medir. Se você pegar a fita métrica e medir, por exemplo, esse daqui, ó, deu lá, ó, 18,65. Tá? Mede o seguinte, 15,36. Eu fiz isso usando aquele Uniform Scale. Tá vendo que a maior parte deles tem dimensões distintas uns dos outros. Esse aqui tem 19. Ok? Vou sair, vou voltar para o PIC. E aí, como eu estou em um wireframe aqui, eu vou clicar com o botão da direita
e vou selecionar Wireframe Options. Deixo essa janela aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho do o que esses objetos têm em comum, né? Eles partilham da mesma topologia. Se você, por exemplo, selecionar Show First Point, você vai ver que o ponto de início, o primeiro ponto, está sempre desse lado de cá, ó, todos eles. Vou desselecionar. Se você clicar em Show Points, você vai ver, se você contar, que todos eles têm o mesmo número de pontos e vetores. Ok? Responde. Se você selecionar Show Direction, você vai ver que todos eles têm a mesma direção de construção, que é a direção anti-horária, né? Para vocês aí, assim, né? Beleza? Olha só. Qual a relevância disso? Vou esconder o Show Direction. A relevância é que, se eu tivesse objetos que têm direções distintas, o comportamento na hora de construir a superfície é outro. Certo? A gente vai ver já já e explicar isso melhor. Por que isso é relevante? Por que eu criei um perfil inicial e eu reproduzi ele e depois apenas modifiquei? Porque eu queria que todos tivessem a mesma topologia, para evitar certas dificuldades construtivas. Certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou mudar de novo aqui para Shaded Work. Não faz muita diferença, não é? Que eu não tenho superfície e nem volume ainda, mas eu vou fazer uma coisa para melhorar a minha visualização. É apenas uma medida prática. Vou clicar com o botão da direita, Shaded Work Options, vou tirar o Silhouette Edges, ele vai ficar parecido com o Wireframe por enquanto, e vou pedir aqui também um anti-alias, que melhora um pouco a minha imagem. Não é importante, mas melhora a visualização da sua área de trabalho. Tá? Aí eu vou selecionar um comando chamado NURBS Loft. O que é NURBS? NURBS. NURBS. Non-Uniform Base Spline. O que significa isso? Você lê, mas é uma tradução literal, curva racional não uniforme. Tá? Ela é uma curva, a gente vai ver daqui a pouco, né? Você tem elementos bidimensionais NURBS e elementos de superfície. O que seria um NURBS na vida concreta, no mundo real? Você já viu uma curva francesa? Se não viu ainda, procura no Google aí que você vai ver a curva francesa. Aquela curva mais longa da curva francesa, ela não é uma composição de vetores retilíneos e seções de arco. Ela é uma curva contínua. Ela tem infinitos raios, infinitos centros de raio e infinitas normais a cada ponto da sua curvatura. Tá? Isso é um NURBS. Tá? O que a gente vai fazer com esse NURBS Loft, que é esse vasinho que está aqui? Deixa eu só achar o meu cursor. Aqui. Certo. NURBS Loft, ele vai permitir criar uma superfície a partir de uma curvatura dita do tipo NURBS. Por exemplo, se eu clicar em duas dessas entidades, eu vou ter esse resultado aqui. Tá? E o resultado aqui envolveu apenas duas entidades, dois arames, porque eu cliquei em apenas dois. Enquanto eu estou aqui no modo de pós-edição, eu posso mudar aqui parâmetros. Então, eu vou colocar by Title Loft, o resultado vai ser esse, ou Loose Loft. Loose não quer dizer que não tem critério. Tá? O critério é diferente do outro. Se você olhar aqui, ó, mais próximo,
talvez você consiga ver ainda a linha do Ghost, você está vendo que, com o Loose Loft, ele está construindo uma curvatura a mais suave possível, passando pelo ponto médio de cada um desses vetores. Então, não é sem critério, certo? A palavra luz aqui é aplicada no sentido metafórico, né? No sentido de que é suave. Mas eu vou ficar, por enquanto, com o Bi-Tide Loft, porque é o modelo utilizado lá no edifício da Zaha Hadid e eu estou me inspirando nele. Mas poderia ser, se eu quisesse, Luz Loft. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Vou desfazer o que eu fiz e eu vou selecionar todos os perfis numa sequência, lembrando que a sequência de seleção é relevante, porque eu estou dizendo, primeiro comece com esse, venha para esse e assim subsequentemente. Se eu for lá na frente e voltar, ele vai entender que é para voltar, ele vai criar um emaranhado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pressionar a tecla Shift e eu vou selecionar esse, este, este e este. Cheguei neste, solto a tecla Shift e clico em qualquer lugar da área de trabalho. E aí eu tenho lá o resultado. Conseguiram? Quem não conseguiu, levanta a mão. Então, podemos ir em frente. De novo, eu poderia colocar a luz loft, se quisesse, mas vou ficar com o tight loft por enquanto. Aí eu vou criar 3 novos layers. Vou pressionar a tecla Shift para confirmar a conclusão da operação. Eu vou criar 3 novos layers. 1, 2, 3. Eu vou nomeá-los. O primeiro que eu criei como curva sem espessura. O segundo, curva, desculpa, curva não, casca sem espessura, tá? Vou criar o primeiro layer como casca sem espessura. Faz muito sentido, né? Curva sem espessura. Casca com espessura. E o terceiro layer, eu vou dar o nome de terreno. Eu preciso de um terreno para que eu tenha uma base e para que eu possa perceber o objeto como algo que não está flutuando. Beleza? E essa casca que eu criei, eu vou jogar o layer lá, ó, casca sem espessura, tá? Se eu esconder, ela vai desaparecer, né? Vou ativar de novo, por enquanto. Vou tornar o layer terreno, o layer ativo, a bolinha vermelha na frente. Vou lá na palheta. Vou lá na palheta materiais. Vou expandi-la um pouquinho e vou selecionar esse material aqui, que é o material 11. E vou editar ele. Vou clicar 2 vezes. Eu quero tirar essa palhetinha daqui, eu não estou conseguindo. Sai daí, Teams. Deixa assim. Eu vou selecionar essa palheta. Pois. Tá, olha só. Vou selecionar nessa palheta Landscape.
Landscape, que eu vou achar aqui, ó, na parte de cima, tá? E vou jogar lá Grass 2. Ok? Eu posso fechar essa palheta também, se você tiver o mesmo problema que eu. Por aqui, ó, F12. E aí eu vou criar uma base, um terreno plano, usando retângulo, extrusão. Eu vou criar isso abaixo. Abaixo. Qualquer que seja a espessura. Seleciona ESC, então eu tenho lá o meu terreno. Então, se eu esconder o terreno, eu vejo que ele está no layer correto. Na palheta de materiais, eu vou retornar ao número 1, material número 1, tá? E agora a gente vai criar uma estrutura para esta casca, estrutura de suporte. Que tipo de estrutura vai ser esse? Tá, eu vou fechar a janela, vou abrir uma outra pasta que eu tenho aqui. Sabe o que é isso? O que é isso? É uma caixa de ovo, né? A moda antiga, né? Não sei, no tempo do avô de vocês, sei lá, acho que no meu tempo, né? Você tinha as tirinhas de papelão e tem um recorte em cima, um recorte embaixo, um recorte em cima, outro embaixo. E aí você tem várias tirinhas e você monta isso, não é? Elas se intertravam. Isso é chamado de egg crate. Por quê? Porque as caixas de ovo no passado eram assim. Então, eu posso dar um exemplo de uma estrutura, por exemplo, com o pavilhão da BMW, do Bernard Franklin, lá em, eu acho que é Frankfurt, ou Munique, tá? Não tenho certeza. Onde ele criou uma estrutura curvilínea, suave, e depois ele veio fatiando uma direção e na outra perpendicular. E ele criou esses dentes de tal forma que essa estrutura se intertrave. Tá? Existem outros exemplos semelhantes, como, por exemplo, o átrio central da Smithsonian Library, lá em Washington, ou o Parasol de Sevilha, na Espanha. Foram produzidos com o mesmo procedimento, com alguns detalhes diferentes em termos de forma da edificação. Tá, eu não sei, por exemplo, se vocês olharem Smithsonian Library, Smithsonian Institution, talvez quem conheça o Iguatemi de Fortaleza. Alguém conhece? Ó, procura na internet, depois vocês vão ver lá. Iguatemi de Fortaleza. Ela tem uma estrutura de madeira que lembra muito essa daqui. Tá? Uma estrutura que fatiou-se numa direção, depois fatiou na outra. Né? Gerou uma série de perfis e eu gero a estrutura. Fala, Laura, qual o problema? Nenhuma pergunta, né? Tá, então vamos lá. Para eu criar essa estrutura, então, eu vou utilizar aqui um material, vou pegar esse material aqui, ó, esse número 2. Eu vou clicar 2 vezes para abrir a janela. Ok? E aí, eu vou selecionar aqui na biblioteca, eu vou selecionar cladding. Cladding. Materiais de fechamento. Na realidade, eu acho que isso está na biblioteca incorreta. Deveria ser materiais de estrutura aqui, né? Se você tem, por exemplo, steel corten, que é um aço corten,
que é um aço de alta resistência à corrosão. Pega ele e joga lá na janelinha de pré-visualização. Tá? E a gente vai usar esse material para fazer a nossa estrutura. Eu vou fechar de novo essa palheta, usando palhetas, parâmetros de material. E agora eu vou fatiar. Vou fatiar essa casca. Só que para não perder essa casca, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o comando pick, vou selecionar essa casca e vou descobrir aqui na minha palheta de objetos que eu tenho lá esse objeto que está selecionado, identificado. Eu vou dar um nome para um novo nome para esse objeto. Tá? Eu vou chamar ele de casca sem espessura original. Fica em qualquer lugar para selecionar o nome, né? E vou clicar com o botão da direita no nome. E eu vou copiar 2 vezes, usando a opção Duplicate. Tá? Vou fazer 2 cópias. Essa casca sem espessura original, eu vou colocar um cadeadinho na frente para travar, para preservar ele sem modificações, e vou fechar o olhinho na frente. Tá? As 2 outras cópias que eu criei, eu vou renomear. Ok? Eu vou renomear. Esse daqui de baixo, eu vou dar o nome de casca perfis X. E o de baixo, casca perfis Y. Ok? E aí eu vou tornar invisível a casca original, isso aqui eu já fiz, né? E também a casca em Y, ficando só com uma aqui. Se você for ver, você tem 3 objetos em cima do outro, 2 estão escondidos. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu usar a próxima operação, eu vou perder esse objeto. Vou ficar só com o resultado. Ok? Qual o comando que eu vou usar para fazer esse fatiamento? Aquele fatiamento que vocês viram lá, fica um pouco mais claro aqui, né? Fatiamento na direção e outro na perpendicular. A gente pode considerar X e Y. Ok? Então, vamos lá. Eu vou, então, usar o comando que eu encontro aqui em Modify, onde eu tenho união, tarará, contours. Tá? Vou ver o que eu tenho aqui em Tool Options. Aqui em Tool Options, eu quero usar o incremento de cada uma das fatias, e eu vou dizer que esse incremento contours, onde tem esse vasinho que parece estar fatiado, tá? E eu vou usar uma modulação de 2 metros, ok? 2 metros de modulação, ok? E eu vou deixar essa opção aqui sem modificação, onde tem layout, leave at elevation, é para dizer que simplesmente, aonde for criada a fatia, que ela fique lá, que ela não seja projetada em algum plano, tá? Isso é a condição padrão. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu plano de referência para um plano vertical.
esse daqui. Embaixo eu tenho 3 planos. Default XY, esse vertical nessa direção e o vertical nessa daqui. Vou fazer com esse daqui primeiro. Tá? E aí eu vou simplesmente clicar na casca. Ok? E aí eu vou pressionar a tecla ESC. Eu tenho lá os perfis que foram criados, né? Perfis em X. E eu vou mudar para o comando pick. E vou criar também mais 3 layers. Vão ser os últimos. Por enquanto. Mais 3 layers. Só que antes de criar 3 layers, eu vou criar um grupo. Clicando no ticado, em vez do sinalzinho de mais. E aí eu tenho lá New Group. A esse novo grupo eu vou dar o nome de estrutura de suporte da casca. E aí eu vou criar 3 layers. 1, 2, 3. Ao primeiro eu vou chamar de perfis X. Ao segundo, perfis Y. E ao terceiro, perfis das bordas. Por que perfis das bordas? Porque as bordas não estão alinhadas nem ao X nem ao Y, como você pode ver aqui. Ó. Essa ou aquela lá, elas observam uma outra orientação. Bom, tendo feito isso, eu vou usar o comando pick para selecionar todos os perfis. Com janela, assim, ó, mas deixando de fora o terreno. No FormZ, só é adicionado à seleção o que estiver inteiramente dentro da janela. É o contrário do que acontece no ArchiCAD. Então, selecionei todos aqueles objetos e agora eu vou passar todos eles para esse layer perfis em X. Qual o caminho mais rápido? Em vez de eu fazer um a um, pré-selecionei todos, aí eu vou entre Options, clico em Inspector, vai abrir essa janela, e eu vou selecionar a aba Atributos. E aí eu vou mudar de casca sem espessura para perfis X. Ok? Eu vou lá embaixo e agora eu vou esconder esses perfis. Escondendo o layer. Tá? Uma coisa que eu me esqueci é o seguinte, esses 3 layers que eu criei, eu vou jogar lá para dentro do grupo. Tá? E aí eu vou botar o X como o primeiro, o Y no segundo, o perfis das bordas o último. Além desse macete que você fez, posso ter permitido no Windows está criado. Eu posso só copiar e jogar dentro do grupo? Pode, Pode. pode. Eu vou tornar agora visível, ou melhor, já está visível, né, o perfis em Y. E agora, eu vou lá buscar na minha paleta objetos, aquele segunda cópia que eu fiz. Casca, perfis, Y. Eu vou tornar ele visível. Perceba que o casca, perfis, X foi apagado. Por isso eu fiz a cópia anteriormente.
tá? Então, eu vou tornar ele visível. Ok? Eu vou mudar meu plano de referência para esse daqui também na vertical, mas perpendicular ao anterior. E vou clicar na casca. Só que eu preciso estar com o comando correto, né? Eu vou tornar esse plano vertical ativo e depois eu tenho que voltar para o Contours. Tinha me esquecido. Vou no Contours, eu continuo tendo os mesmos parâmetros, a mesma modulação de 2 metros, ok? E aí eu vou clicar na casca. Eu tenho lá os meus perfis, eu vou pressionar a tecla ESC. Vou sair do Contours e voltar para o PIC. No PIC eu vou selecionar todos os perfis e vou lá em Tool Options, vou clicar em Inspector e de novo vou repetir a operação. Vou mudar do layer que eles se encontram atualmente, que é o casca sem espessura, para perfis Y. Vou fechar essa janela. Y. Aí eu vou esconder esses perfis, tornando invisível o layer perfis em Y. Aí eu vou recuperar esses perfis originais que eu tenho aqui, ó. Eu usei no começo da aula, né, usando Angosto. Vou recuperar cada um deles. Ok? E aí eu vou esconder alguns desses perfis, porque eu vou querer usar os dois das extremidades como perfis das bordas, tá? Então, vou esconder qual? O central eu não quero, não é? O A eu quero? Não, não quero. A, B, o C. Sim, o C eu quero, que é o último aqui de baixo, tá? O D, não quero. O E, eu não quero, eu quero então só o C e o F. Esses dois perfis, eu vou voltar lá no comando PIC, seleciono de novo em janela, e eu vou transferi-los para aquele layer, usando lá de novo o Inspector, que é o layer perfis das bordas. Ok? Fechei. Agora eu posso esconder esse e esse, não preciso mais. E eu tenho lá na palheta dos objetos, eu ainda tenho lá aquele meu original da casca, ó. Casca sem espessura original. Tá? Vou fazer mais uma cópia. Usando o botão da direita, duplicate. Ele é copiado e é copiado do mesmo jeito que o original estava, escondido e travado com o cadeado. Vou tirar o cadeado, vou mostrar, vou dar um outro nome
Eu vou dizer, isso aqui depois eu vou transformar em casca com espessura, certo? Como você quiser, tá? Deixa ela aí. Ah, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder casca sem espessura e também os perfis das bordas. Tá? Vou voltar ao plano de referência default, que é o XY, e eu vou tornar visível os perfis em X, tá? Veja bem, por enquanto eu só tenho uma sequência de vetores. Eu preciso dar massa, corpo a esses perfis para que eles tenham função estrutural. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar todos, usando ainda o pick, ok? E eu vou usar um comando que é chamado de derive 3D wall, extrusão derivativa de parede ou de alguma coisa que tem espessura numa única direção, que é apenas uma superfície. Vai deixar de ser um vetor, vai passar a ser uma superfície. Tá? Onde é que eu encontro ele? Ele está aqui, ó. Derive to the wall. Como eu estou no plano de referência XY, ele vai criar isso nessa direção, a direção vertical. Vai criar uma espessura. Então, aqui, ó, eu vou colocar o alinhamento, vou colocar como inicialmente right. E vou colocar a altura que eu vou dar a esses perfis, certo? Melhor dizendo, a dimensão vertical desses perfis. Eu vou colocar 0,30. Então, aqui o alinhamento right, que em princípio deve ficar com a espessura para baixo, certo? Ou melhor, altura. E essa altura vai ser de 30 centímetros, 0,3 metros. Vou clicar em qualquer lugar para executar a operação. Ele vai dizer que são muitos elementos, eu vou dizer que está ok, vai em frente. Espera um pouquinho. Você chegar mais perto, você vai ver que agora eles não são mais vetores. Eles têm altura. Correto? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pressionar a tecla ESC. Inclusive, ele já está na coloração do aço Corten. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar a visualização da casca para fazer uma checagem para ver se a espessura foi criada do lado certo. E eu vejo que um dos perfis, por qualquer que tenha sido a razão, foi criado para fora e não para dentro. Como é que eu corrijo isso? Eu vou lá no PIC e vou clicar, selecionar esse objeto, volto lá no Inspector, e vou inverter. Onde eu tenho parâmetros, onde right, vou botar left. E aí, resolveu o problema, vou desselecionar. O Anderson está precisando de ajuda aqui, viu, pessoal? Agora eu vou fazer um outro conjunto de perfis. Eu vou tornar visível
Vou tornar visível os perfis Y. Vou tirar a casca e vou esconder também perfis X. Aí, eu vou aplicar o mesmo procedimento que eu usei nos perfis em X. Eu vou, primeiro, selecionar em janela e vou depois selecionar o comando to the wall. Quando eu clico em to the wall, ele vai excluir da seleção 2 daqueles perfis. Tá? Já já a gente vai explicar o porquê. Mas nós vamos seguir em frente e vamos aplicar a operação nos restantes, nos que permaneceram selecionados. Tá? Cliquei na tela. Ele fez lá o espaçamento dos meus perfis, dando eles uma dimensão vertical. Vou pressionar ESC, mudar meu ponto de vista. E eu posso ver que esses 2 perfis que foram excluídos são os únicos no meu modelo, que na realidade são um único objeto. Se eu selecionar PIC, eu vou ver que ele detecta ambos. São um único objeto, mas não é um objeto contínuo. Ele tem uma interrupção. Ele é um objeto descontínuo. Então, nós vamos transformar esse objeto, que por enquanto é um só, mas é descontínuo, em 2 objetos contínuos, usando o comando separate. Aqui em organize, organização. Separate, eu venho aqui, ó, eu vou clicar nele uma única vez. Se eu tentar clicar de novo, ele já vai dizer para mim que não é mais um objeto único descontínuo. Então, eu tenho 2 objetos. Volto lá no Drive to the Wall e vou aplicar o comando de novo agora, individualmente a esses objetos. Tá? Vou clicar aqui, ó. Ele mostra uma série de bolinhas, de pontos de edição que eu não vou mexer. Ele só está mostrando isso aqui porque o comando foi aplicado a um único objeto. Se ele tivesse sido aplicado a vários objetos ao mesmo tempo, ele não estaria mostrando isso. Vou clicar no outro, vou pressionar ESC, e aí eu tenho os meus perfis. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar de novo a visualização casca sem espessura, vejo que não tem nenhum perfil com altura do lado de fora, está tudo para dentro, ok? E aí, lá na palheta Layers, vou de novo tornar invisível casca sem espessura, ok? Vou tornar ativo e visível o layer perfis das bordas e vou esconder perfis em X. Ainda vou aplicar nesses 2 objetos
esse 2D Wall. Posso pressionar Shift para selecionar os dois antes. Clique em qualquer lugar do espaço e aí eu tenho lá a minha borda, as bordas do meu edifício. Vou pressionar ESC. Percebo que como esses perfis foram criados mais cedo, eles não foram criados com o aço Corten, então eu vou jogar o aço Corten agora sobre eles. Vou me aproximar para não jogar sobre o terreno. Então, eu tenho aí os perfis das bordas. E eu vou tornar visíveis agora os outros dois conjuntos de perfis. Então, eu tenho lá já a minha estrutura. Só que eu ainda tenho um problema a lidar. Elas têm altura, mas não têm espessura no sentido horizontal ainda. A espessura da chapa. Como é que eu faço isso? Eu vou lá, vou pré-selecionar, usando o pique janela, setinha com janela. Vou selecionar o comando Thicken, aqui onde tem esse vasinho recortado, tenho lá Thicken, e eu vou especificar. Aqui, ó, eu vou deixar essa espessura como centro, metade vai para um lado, metade vai para o outro, vai ser espessura, transformar o que hoje é uma superfície na vertical com alguma coisa que tem espessura assim, E eu vou dizer o quanto. Aqui no default está 25, é muito para uma chapa de aço. Muito mesmo. Então, eu vou usar aqui 0,16, que são 16 milímetros. 16 milímetros em aço é muito, tá? Bastante resistente, principalmente numa estrutura intertravada como essa, tá? Então, tem aqui 16 milímetros, que é 0,016 metros. Vou clicar em qualquer lugar para confirmar e vou esperar. Tá. Fez, vou chegar lá perto, e aí eu vou ver que agora sim eles têm espessura na horizontal. Tá? Eu tenho aí o meu conjunto de estruturas já concluído. Tá, vou tornar visível. Vou tornar visível aquele último objeto que eu tenho lá, original. Certo? É que foi que eu copiei. Eu tenho aqui a casca sem espessura, Original. Ou não? É porque está no layer, casca sem espessura. Certo? Então, eu tenho ele lá. Eu tenho uma porção de estrias que são devidas ao fato de que o aço está tocando lá em cima e agora eu vou espessar essa casca. Vou colocar uma vista mais aérea para a gente observar o que vai acontecer. Tá? Só ver uma coisinha aqui, verificar como é que ficou. Eu tenho duas cópias. Isso. Vou usar essa daqui e não a outra. Tá?
A outra que tem o cadeadinho, eu vou deixar lá guardada para futuro uso. Qualquer coisa que acontecer com essa, ainda tem como recuperar. Então, eu vou pegar aqui essa casca sem espessura e eu vou aplicar ela com espessamento ainda usando o comando thicken. Tá? Nesse caso, eu vou aumentar essa espessura. Vou botar 5 centímetros para fora. Tá? Vou clicar na casca. Tá, se ele tiver feito para um lado, o lado errado, se estiver aparecendo as estrias, eu mudo para o outro. Tá, agora deu certo, tá? In e out é relativo. Você tem que testar. Tá? Então, ficou certo. Vem aqui, confirmo a operação, clico em qualquer lugar para desativar. E agora, esse objeto, casca com espessura, eu vou colocar no respectivo layer. Tá? De tal forma que se eu esconder, vejo que está lá no layer correto. Ok? Agora eu vou limpar o meu arquivo. Tá? Se você observar, você vai ver que você tem muitos objetos que foram deixados para trás em Ghost. Tá? Então, para limpar esse arquivo, eu vou usar o caminho mais rápido, que é o Edit, Clear All Ghost. Ok? Limpei o meu arquivo. Vou mudar meu modo de visualização para esse daqui, onde eu passo a ter uma visão mais clara. Edit, qual a opção? Oi? Edit. Opa, peraí, calma aí. Eu vim aqui, Edit, Clear All Ghost. Tá? Se tiver desabilitado, aqui não tem mais nenhum. Tá? Tá, então eu tenho aqui a minha estrutura e a minha casca já espessada. Ok? Se eu quisesse, apenas a título de visualização, criar uma imagem mais realista. Como é que eu faria? Bom, eu tenho uma série de recursos. Eu posso vir aqui, ó, e selecionar Render Zone, do jeito que está. Do jeito que está, não vai ser muita coisa. Né? É uma renderização, mas ele está assim, uma imagem meio lavada, não é mesmo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns aprimoramentos. Se eu vier aqui em Render Zone Display, clicar em Render Zone Options e editar algumas coisas aqui. Por exemplo, onde eu tenho aqui cena, a aba cena, scene, eu vou mudar de Project Color para Sky, onde eu tenho Global Illumination, iluminação global. Eu vou selecionar Ambient Occlusion, e aí eu vou pedir aqui para fazer uma atualização. Tá, eu posso ainda me aventurar aqui e testar outras coisas que eu não vou testar, haja visto as limitações dos computadores desta sala. Tá? Então, vou fechar essa janela. Se eu quiser salvar essa imagem como uma imagem à parte, eu venho aqui em File, Export Image,
formato que você quiser. Vou colocar aqui em JPEG. Vou colocar na minha área de trabalho. Clicar em salvar, ele pede para confirmar. Inclusive, ele pede para você definir o nível de qualidade. Eu vou botar no máximo. Aí, ok. Salvou. Vou voltar uma visualização interativa aqui, que é a Shader Full. Se você olhar na sua área de trabalho, você vai ver que, ou aonde você salvou, né, que você já tem lá aquela imagem. Eu acho que por hoje é só, pessoal. Eu vou encerrar a gravação.